diferença de grau, que Deus está no átomo e no universo, que tudo está no todo e que a única diferença entre o Criador e o ser criado reside na realidade de que esse existe naquele e a finalidade da evolução é atingida quando esse fato é sentido conscientemente. O pensamento criador por excelência é a grande mente divina e a evolução consiste em desabrochar na centelha de vida eterna a sintonia gradativa com esse pensamento criador, assimilá-lo e, por sua vez, ser capaz de colaborar com a criação no impulso gerado pela grande mente universal. Provas de que a grande mente contém todas as outras. O mal revela o desvio da harmonização e, ele próprio, consome suas criações, pois não se alimenta na grande fonte. O amor, emanação pura da grande mente, renova todos os seres, em todos os graus evolutivos. Como exemplo, analisemos as diversas correntes filosóficas e religiosas e reconheceremos a origem comum ou a mente divina em que se manifesta por todos os núcleos de amor e bem na Terra. A sabedoria, revelação gradativa do amor, é fundamentalmente idêntica em todas as suas manifestações. Todo aquele que preserva a vida entra em sintonia com a grande mente. Preceitos básicos do cristianismo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Budismo, o ódio só se extingue com o amor. Hinduísmo, amar todas as coisas, grandes ou pequenas, tal como Deus as ama. Judaísmo, não faças aos outros o que te é detestável. Maometismo, ninguém é verdadeiro crente enquanto não almeja para o seu irmão o que para si mesmo almeja. Zoroastrismo, atentar sempre para três coisas excelentes: bons pensamentos, boas palavras, bons atos. Shintoísmo, não se deve ser sensível ao sofrimento em sua própria vida e negligente ao sofrimento na vida dos outros. Taoísmo, o que não desejas para ti, não o faças aos demais. Conclusão. De acordo com a luz que deve ser irradiada, escolhem-se os instrumentos. O mais alto espírito da hierarquia celeste que circunda a Terra, o Cristo planetário, a força criadora relacionada com o planeta, precisava manifestar-se mais uma vez e de forma decisiva. Prepararam-se anjos e arcanjos, porque o Cordeiro baixaria das alturas a imolar-se entre os homens, como sublime intermediário da luz. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens para comprovar, mais uma vez, a santidade e pureza do amor que se derrama sobre toda a carne, porém em esplendor nunca antes entrevisto. Caminhando com os pés sobre o solo da terra, o solitário vivia em espírito nas alturas de que se afastara por amor à humanidade. Sua melancolia explicava-se, pois afastara-se dos jardins celestes por amor aos irmãos de retaguarda. Jamais se observou maior exemplo de pensamento criador na terra. Seu olhar curava a alma e o corpo, seu magnetismo projetou-se através de milênios, seus atos estarreceram o mundo e seus detratores viram nele tal grandeza que chegaram a atribuir-lhe existência lendária. Nenhuma homenagem maior se poderia fazer ao espírito do mestre do que reconhecer que, numa terra onde impera soberana desarmonia entre os homens, sua personalidade assume aspecto de existência inadmissível. Porém, há quem possa senti-lo e amá-lo por se desligar da desarmonia reinante. Atribui-se, então, esse fenômeno à imaginação, à fantasia ocasionadas pelo desejo de felicidade. Nessa afirmação, falsa em sua aparência, existe um grande saldo de verdade. Imaginar significa formar imagens. Fantasiar significa criar coisas inexistentes pelo pensamento, como expressão mental inconsciente dos instintos. Os homens que tentaram, com essas explicações, destruir realidades que não alcançavam, sem o saber forneceram uma definição perfeita do fenômeno inspirativo. A alma evoluída é capaz de captar imagens de uma realidade superior àquela em que todos vivem, mas nem por isso menos real. Simultaneamente, existe em cada espírito encarnado um instinto de evolução capaz de externar-se sob a forma de anseios não definidos, por falta de recursos no ambiente habitual.
Porém, a escassez de elementos para a comprovação objetiva não retira a essa fantasia o seu caráter de realidade, imponderável para os que não a conseguem ainda perceber. Consideramos válidas e bem adequadas essas ideias emitidas por nossos irmãos menos esclarecidos espiritualmente, com a diferença de que suas definições atestam a incapacidade de alcançarem realidades já evidentes aos iniciados. Imaginação e fantasia, como a lenda de Jesus, permanecem como produtos do plano evolutivo em que estacionam, delimitando seu âmbito estreito de ação. Não os acusamos nem nos sentimos por eles acusados. Achamo-nos no dever de, também, emitir nossos conceitos delimitando, no devido âmbito consciencial, a exatidão de suas afirmativas, que vêm em favor de nossas convicções, pois só ouve ver quem tem olhos e ouvidos preparados. A própria ciência material afirma que há tipos de ondas sonoras e luminosas que não são perceptíveis ao olho humano. Que se poderá dizer em relação à alma? Somos o que sabemos e sabemos o que somos. Paz e amor. Ramatiz. Capítulo 15. O método socrático. Preâmbulo. Consideramos que a vida é uma escola na qual crescemos à proporção que tomamos consciência de nossas necessidades espirituais e procuramos superá-las. Sendo assim, nada melhor para iniciarmos nosso quarto ciclo de palestras do que o estudo de uma técnica de auscultação da consciência. Compreendendo que todo progresso espiritual baseia-se no conhecimento de nossas deficiências, o Departamento Cultural Ramatiz pretende estimular o processo de renovação interior de cada criatura que reconhece a necessidade de dar as mãos para prosseguir na grande caminhada. Por isso escolhemos o estudo dessa técnica de auscultação da consciência como o primeiro tema desta nova etapa do nosso trabalho. Nossos estudos pretendem atingir um objetivo que acreditamos será útil a todos. Desejamos colocar-nos numa posição que nos permita sentir-nos na encruzilhada dos caminhos que ligam o conhecimento do plano material com os rumos da espiritualidade. Sabemos de antemão que poderemos desagradar a muitos por não nos colocarmos de forma decisiva de um ou de outro lado da fronteira imaginária entre o espírito e a matéria. Porém, sentimos que a maior contribuição que podemos dar à vitória do espírito é permitir que sejam, cada vez mais, neutralizadas as diferenças aparentes entre o que há na matéria e o que há no espírito. Para buscar essa unidade da lei do amor que rege a vida, sentimos que o passo inicial é o de investigarmos em nós, que representamos o microcosmo, pois no binômio espírito-matéria que constituímos temos a maior confirmação de que a lei é una, isto é, que Deus ou a energia criadora encontra-se presente tanto nos átomos que constituem o corpo físico como na centelha mortal que a alma representa. A vibração do amor crístico paira sobre a Terra desde a sua formação. Por esse motivo, acreditamos que ela vem se infiltrando no ambiente terrestre através dos homens que se afinaram com o bem em todas as épocas, até ressaltar como um clarão inesquecível na passagem de Jesus entre nós. De forma que, embora Jesus, quando veio até nós, possuísse uma forma espiritual tão grande que os recursos da inteligência humana não foram suficientes para conter sua mensagem tão alta que não poderia ser explicada pelos recursos intelectuais da época, isso não significa a possibilidade de desprezarmos os dons da inteligência para irmos até ele por nossos próprios recursos. Ele era todo amor na mais alta expressão. Podia vencer, com sua grandeza, as barreiras da compreensão humana e impor-se pelo que era. Porém, em que nos firmaremos nós, se não conseguirmos abrir caminho firmemente pela conquista de convicções arduamente elaboradas? Nesse trabalho de autoburilamento consiste a construção sólida das nossas capacidades latentes. O eu espiritual precisa caminhar do menor para o maior. O intelecto é uma forma de nos firmarmos nos primeiros graus de evolução. Ele pesquisa os melhores rumos, como a ave que sonda o céu antes de desferir o voo. Compreendida a razão dos aspectos básicos da espiritualidade, só então a alma pode lançar-se corajosa às grandes jornadas.
Não conheceremos os valores espirituais mais altos se não formos capazes de perceber a espiritualidade que se revela na vida que é sagrada nos aspectos mais simples pelos quais se nos apresenta. Voltaremos a repetir a lição de valorizar os bens infinitos que o plano material nos proporciona, como escola que é. Por isso, não indagaremos de onde vêm os conhecimentos da verdade que nos chega. Se nele houver o reflexo do bem, será incorporado ao nosso espírito. Agiremos, no Departamento Cultural Ramatiz, como o aluno que se inscreveu num curso de longa duração. A ele pouco importa o número das salas onde as aulas são ministradas, pois está interessado exclusivamente na aprendizagem. Do mesmo modo, não indagaremos da origem daquilo que vier a nós irradiando a vibração do amor universal, por mais fraca que seja a onda que aquela força tenha sido reduzida. Onde a reconhecermos haveremos de acolhê-la. O conhecimento de si é, para a alma, como a bússola para a embarcação. Por mais que o navegador conheça os recifes, as correntes marinhas e as estrelas, haverá noites nevoentas em que só a bússola do conhecimento de si como espírito eterno poderá conduzir o homem ao porto. Não poderá firmar indefinidamente no que o cerca. Precisa acordar sua centelha interior, sua força espiritual. Imantada ao norte da espiritualidade superior, não se afastará do caminho, mesmo quando tudo à sua volta lhe faltar. Entretanto, ao iniciar o processo de autoconhecimento, geralmente procuramos submeter-nos às disciplinas do estudo e da meditação. Desse modo, começamos a penetrar num conhecimento maior de nossos estados interiores e percebemos a necessidade de uma disciplina capaz de orientar nossas energias no sentido do crescimento desejado. Então percebemos que não é suficiente que estejamos presentes fisicamente no local onde nossos estudos se desenrolam, ou que nos coloquemos em posturas capazes de propiciar a concentração sobre o objetivo de nossa meditação. Nossa presença pode ser somente física, o que representará um primeiro passo para a autodisciplina. Se ela for física e emocional, estaremos capazes de absorver as vibrações confortadoras do ambiente, porém, sem assimilarmos o significado pelos mecanismos da compreensão, ao nos retirarmos, pouco terá restado. Se realizarmos uma presença física e intelectual, extrairemos profundos conhecimentos do trabalho realizado, porém, não teremos vibrado em uníssono com as irradiações que produzem o colorido ou a tônica do aprendizado, e grande parte do seu proveito será desperdiçada. O aproveitamento integral no processo renovador exige uma perfeita sincronização representada por uma presença física, emocional e intelectual. Quando esse fato ocorre, podemos dizer que iniciamos a educação espiritual, pois a mente coordena nossas expressões para um impulsionamento harmônico do nosso progresso global. A mente, ou veículo mental superior, é o vigia a que Jesus se referia quando nos pediu: orai e vigiai. Ela abrange os veículos físico-astral mental inferior, regendo desse modo as expressões do conjunto que representamos. Despertada em sua autopercepção, ela comunga com a mente divina difusa em todo o universo e passa a ser autônoma em sua sincronização com a vida maior. Entretanto, esse grandioso processo de crescimento interno é iniciado nas pequenas disciplinas que nos impomos quando buscamos adquirir nossos recursos espiritualizantes. Como uma alimentação rica de substâncias criadoras, os ensinamentos espirituais precisam ser digeridos de forma adequada. À semelhança do que ocorre com a alimentação física, precisamos submeter os conhecimentos novos a uma trituração inicial análoga ao processo de mastigação. O discernimento, como processo de análise que é, representa a primeira etapa. Se não submetermos os nossos conhecimentos a uma análise profunda, eles não se desenvolverão suficientemente diante de nós para se tornarem assimiláveis. Não podemos assumir atitudes crédulas ou excessivamente receptivas, abrindo mão do discernimento, pois essa posição, por ser excessivamente passiva, impede o crescimento que proporciona o aproveitamento dos ensinamentos.
A análise intelectual dos fatos seleciona e torna mudável a essência da aprendizagem. Só então poderá produzir o processo da digestão quando a sensibilidade é tocada, vibra e participa da atividade selecionadora do intelecto. Os conhecimentos, depois de triturados, são misturados e refundidos com os produtos das secreções naturais do organismo, para formar uma nova substância, comparável ao bolo alimentar produzido no estômago, capaz de ser absorvido pelas paredes do intestino delgado. Nessa etapa, todas as glândulas produzem suas contribuições para a preparação adequada do produto final da nutrição. É quando toda a sensibilidade do ser projeta sobre o conhecimento adquirido e analisado produto de suas vivências anteriores, para transformar a essência do novo saber num produto adequado à sua própria constituição químico-orgânica, ou seja, à sua forma particular de viver e de vibrar. Quando o ensinamento se encontra suficientemente trabalhado por essas secreções orgânicas, prepara-se sua combinação com o processo interno e essa digestão termina pela assimilação, representada na vivência nova, que decorre naturalmente das duas etapas anteriores: mastigação, discernimento, digestão, intelecto mais sensibilidade, assimilação, vivência. A atitude de escolher, discernir, pesquisar representa o ato consciente de análise do que convém ou não ao nosso progresso espiritual. Em seguida, surge o processo de misturar, amassar, transformar, utilizado por automatismos milenares, no qual o mental inferior, ou intelecto, seleciona os alimentos, porém, associados, em seguida, aos automatismos gerados pela sensibilidade, que se reorganiza em torno das novas aquisições. Finalmente, surge a possibilidade de adquirir novos automatismos, gerados pelas transformações orgânicas, produzidas pelos alimentos ingeridos e assimilados. E quando o organismo, impulsionado pelas novas energias, sente-se possuído de renovadas capacidades, em etapas criadoras sucessivas. Pelos processos conscientes, bem orientados, podemos, portanto, adquirir novos automatismos, mais adequados à continuidade de nossa evolução. Porém, é necessário recordar que isso jamais ocorrerá pela acomodação fanatizante ou dogmática, que seria semelhante ao ato de ingerir sem triturar e sem, portanto, permitir a química saudável da transformação dos alimentos em produtos metabolizáveis. Eis porque, no homem realmente espiritualizado, o senso crítico é altamente desenvolvido, a capacidade de seleção é segura, a firmeza de propósitos é um testemunho vivo de sua constante elaboração consciente do que apreende, para retirar de cada situação o conteúdo da mensagem maior da vida. Análise. Em sua obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca os grandes sábios da Grécia Sócrates e Platão como precursores das ideias cristãs. A preparação espiritual da humanidade faz-se por etapas planejadas nas esferas superiores, de onde grandes espíritos encarnam oportunamente para abrir os caminhos novos aos seus irmãos. Os grandes iniciados gravaram na alma das civilizações recuadas, em letras indeléveis e sob diversas formas, a necessidade do autoconhecimento, preparando o caminho para a vinda do pastor da Galileia. Conhece-te a ti mesmo, nos templos gregos, e outras afirmações congêneras em culturas diversas antecederam o orai e vigiai do meigo Rabi, cuja excelsa figura deslumbrou as almas sensíveis em todos os quadrantes da terra. A época áurea da filosofia grega atingiu um nível de investigação da verdade de rara penetração. A justiça, a beleza e a inteligência eram cultuadas como dons divinos. Mas, surgiu um espírito dotado de penetração invulgar, além das aparências do brilho intelectual, que procurou sondar a própria natureza do ser vivente em seu reduto mais profundo. Sócrates acreditava que a verdade, sob a forma de ideias inatas, estava gravada na própria consciência mais profunda dos seres viventes, e que existiria um meio, o diálogo, distraída,
em toda a sua integral beleza, dos escaninhos mais profundos da alma que se propusesse ao exercício pleno de suas potencialidades. Para ele, existiam reminiscências trazidas pelo ser ao encarnar, como resíduos de períodos anteriores do seu aprendizado. Pelo uso metódico do diálogo, seria possível desenvolver as verdades comuns a todos, numa troca fraterna e esclarecida de benefícios. Procurando esclarecer sem causar traumatismos ou choques, utilizava a ironia como recurso tão adequado à alma grega. Num clima de cordialidade, o interlocutor extraía a verdade de si mesmo, maêutica, e pela indução deslocava-se das verdades mais simples às mais ousadas generalizações. Assim, numa relação pessoal de interesse mútuo, num clima psicológico de autêntica investigação da verdade, chegava-se a grandes definições, procurando alcançar o âmago e a razão de ser das coisas, oferecendo-se aos espíritos as asas para atender aos anseios profundos do crescimento e participação na vida. Entretanto, o que qualificava o método socrático não era a excelência da técnica utilizada de dialogar franco e aberto para chegar à fonte interna do conhecimento, mas, principalmente, o valor dos princípios fundamentais extraídos dessa incansável investigação. Para ele, a virtude era a ciência do bem e o homem só poderia ser justo quando conhecesse o que é justo. Como consequência, ensinar os ignorantes era fazer os bons. Com a consagrada intuição de um grande instrutor, Sócrates adotava um método pedagógico baseado no conhecimento do erro, capaz de conduzir, naturalmente, ao descobrimento da verdade vivida a cada momento por ambos os indivíduos empenhados no diálogo. Repudiava exposições didáticas, pois considerava que o instrutor era, igualmente, um permanente pesquisador, e dessa posição não poderia afastar-se sem prejuízo para si próprio. Precursor da pedagogia e da psicologia modernas, penetrava o campo do opositor e, de forma empática, procurava conduzi-lo ao reconhecimento dos seus próprios erros. O método utilizado por Sócrates consistia em partejar o espírito para que desse luz à verdade que jazia em estado potencial em suas reminiscências espirituais. A sua maêutica é compreendida como a arte de partejar os espíritos, numa intuição clara e iluminada da natureza divina da centelha de vida eterna existente em cada ser vivente, capaz de atualizar-se gradualmente para a grande empreitada da autoiluminação, fazendo surgir nos espíritos novas ideias através de outras previamente assimiladas, permitia que fossem construídos os primeiros degraus de uma ascensão infinita, no qual do simples conhecer intelectual passava-se as mais preciosas percepções interiores de verdades que se desejavam expressar para a participação mais integral do ser com a criação. Precursor iluminado do Cristo, anunciava em outras palavras as mesmas boas notícias que o Evangelho, a Boa Nova, gravaria indelevelmente na alma coletiva dos povos perplexos diante do holocausto do Mestre Nazareno. Vós sois deuses, afirmava Sócrates por outros meios ao depositar confiança ilimitada na capacidade de autorregeneração dos seres humanos para o crescimento da luz em si. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, bradava todo o seu procedimento, inclusive ao doar-se por amor à coerência de sua vida de pregações de alto nível ético, preferindo a passagem para outro plano, quando as pressões humanas o forçaram a se definir. A verdade que cultivara em toda a sua vida terrena libertou realmente do apego às conveniências imediatas, permitindo-lhe seguir em direção às últimas consequências dessas convicções vivenciadas. Mas ainda, demonstrou praticamente o sentido da máxima cristã que diz: pedi e obtereis, batei, e abrir-se-vos-á, pois proporcionou a seus contemporâneos o espetáculo extraordinário dos resultados dos esforços humanos quando a vontade se volta ardentemente para a busca de respostas adequadas ao crescimento interno, em busca da autoiluminação. Finalmente, sua atuação demonstrou generosamente o grandioso processo do princípio da correspondência. O homem, ser pequenino, mergulhado no grande todo,
tem possibilidade de criar condições renovadoras, de pôr ordem no caos interior, de fazer nascer a luz, tal como a força criadora realiza potentes atos de amor no universo macrocósmico. Incendiando a alma de seus contemporâneos, Deus em plena renúncia material para selar, por atos, a grandiosa convicção de que a felicidade do espírito encontra-se nele próprio, em sua coerência interna e independe dos bens ou honrarias que lhe possam ser tributados. Com sua exemplificação de alto teor espiritualizante, marcou indelevelmente uma época e tornou a Grécia digna da reverência de toda a humanidade, pois desde Sócrates o homem pôde crer na grandiosidade de seu próprio destino como ser capaz de se autodeterminar para as virtudes aparentemente inacessíveis da espiritualidade maior. Conclusão. O impacto produzido pela vivência integral do espírito, embora ligado à matéria, fez de Sócrates um marco de espiritualização para seus contemporâneos e para a posteridade. Coube a Platão a tarefa de sistematizar e gravar indelevelmente o conteúdo de beleza espiritual que transbordou dos encontros inesquecíveis do sábio com seus interlocutores. Do grande sistema platônico ficou a impressão grandiosa do mundo das ideias, espécie de matriz viva de tudo que se passa no mundo sensível da matéria. Para ele o eidos ou ideia contém e cria tudo que existe. Da atuação fértil de Sócrates recolheu Platão conteúdo de ensinamentos capazes de funcionar como um caminho que se abria. Da busca e análise das coisas surgiu a preparação para a libertação do ser, mostrando-lhe novos rumos para os voos espirituais em busca do eidos, a ideia matriz da vida. Inacessível aos sentidos e à inteligência, só pode ser atingida pela intuição espiritual, ou seja, pela razão universal, não pela inteligência individual. Sendo essa razão universal logos, ela é, também, a íntima essência do homem e de todas as coisas. Desse modo, o homem pode atingir o eterno eidos pela introspecção, pelo verdadeiro conhecimento de si mesmo, pelo descobrimento de seu eu real, que é idêntico pela origem ao eidos, Deus. A ideia platônica deriva do radical grego eidos do verbo grego ver, denotando, assim, o objetivo da visão espiritual, intuitiva, cósmica. A palavra sânscrita vidya, de onde derivamos Vedas, quer dizer, fundamentalmente, o mesmo que o termo helênico eidos, isto é, visão ou conhecimento da suprema realidade. Assim, temos, portanto, a visão da ideia criadora, ou a união com o todo, ou ainda, a integração com a vida maior, representa a meta daquele que pretende seguir o lema da filosofia grega: conhece-te a ti mesmo como participante do grande concerto cósmico do amor universal. A finalidade do método socrático era induzir o homem a dar os primeiros passos nessa grande escalada simbólica da visão das escrituras sagradas, e escada de Jacó. Em todas as épocas, em todas as línguas, os povos perceberam a necessidade de caminhar na rota dos grandes místicos, nos quais identificavam que o céu e a terra se encontravam por uma ligação interna e secreta, mas que era viável a todo ser vivente. Mesmo quando os ásperos testemunhos por eles vivenciados ainda se encontravam distantes da fragilidade do homem comum, suas exemplificações falavam docemente dos grandes empreendimentos espirituais a que as culminâncias do amor podem conduzir os seres viventes, como partícipes das grandiosas bênçãos dos planos superiores da vida. Ao estudarmos os testemunhos de amor a que foram conduzidos por sua entrega incondicional ao bem, verificamos que a luz do amor crístico era filtrada generosamente nos seus atos de doação a Deus e ao próximo. Que a inspiração de seus ensinamentos reforce em nós a disposição de amar e servir que nos foi solicitada pelo Mestre quando nos afirmou que maior no seu reino seria aquele que se fizesse o servo de todos os outros. Paz. Nicanor. Textos complementares. Apologia de Sócrates. Agora, pois, quero vaticinar-vos o que se seguirá, ó vós que me condenastes, porque já estou no ponto em que os homens especialmente vaticinam, quando estão para morrer.
Digo-vos, de fato, ó cidadãos que me condenastes, que logo depois da minha morte vos virá uma vingança muito mais severa, por Zeus, do que aquela pela qual me tendes sacrificado. Fizestes isso acreditando subtrair-vos ao aborrecimento de terdes de dar conta da vossa vida, mas eu vos asseguro que tudo sairá ao contrário. Em maior número serão os vossos censores, que eu até agora contive, e vós não reparastes. E tanto mais vos atacarão quanto mais jovens forem, e disso tereis maiores aborrecimentos. Se acreditais, matando os homens, entreter alguns dos vossos críticos, não pensais justo. Esse modo de vos livrardes não é de certo eficaz nem belo, mas belíssimo e facílimo a não contrariar os outros, mas aplicar-se a se tornar, quanto se puder, melhor. Faço, pois, este vaticínio a vós que me condenastes. Chego ao fim. Quanto àqueles cujos votos me absolveram, eu teria prazer em conversar com eles a respeito deste caso que acaba de ocorrer enquanto os magistrados estão ocupados, enquanto não chega o momento de ir ao lugar onde terei de morrer. Ficai, pois, comigo este pouco de tempo, ó cidadãos, porque nada nos impede de conversarmos todos juntos, enquanto se pode. É que a vós, como meus amigos, quero mostrar que não desejo falar do meu caso presente. A mim, de fato, ó juízes, uma vez que, chamando-vos juízes, vos dou o nome que vos convém, aconteceu qualquer coisa de maravilhoso. Aquela minha voz habitual do demônio em todos os tempos passados me era sempre frequente e se opunha ainda nos mais pequeninos casos, cada vez que fosse para fazer alguma coisa que não estivesse muito bem. Ora, aconteceram-me estas coisas, que vós mesmos estáis vendo e que, de certo, alguns julgariam e considerariam o extremo dos males. Pois bem, o sinal do Deus não se me opôs, nem esta manhã, ao sair de casa, nem quando vim aqui, ao tribunal, nem durante todo o discurso. Em todo esse processo, não se opôs uma só vez, nem a um ato, nem a palavra alguma. Qual suponho que seja a causa? Eu vou-la direi. Em verdade este meu caso arrisca ser um bem, e estamos longe de julgar retamente, quando pensamos que a morte é um mal. E disso tenho uma grande prova, que, por muito menos, o habitual signo, o meu demônio, se me teria oposto, se não fosse para fazer alguma coisa de bem. Passemos a considerar a questão em si mesma, de como há grande esperança de que isso seja um bem. Porque morrer é uma ou outra destas duas coisas, ou o morto não tem absolutamente nenhuma existência, nenhuma consciência do que quer que seja, ou, como se diz, a morte é precisamente uma mudança de existência aí, para a alma, uma migração deste lugar para um outro. Se, de fato, não há sensação alguma, mas é como um sono, a morte seria um presente maravilhoso. Creio que, se alguém escolhesse a noite na qual tivesse dormido sem ter nenhum sonho, e comparasse essa noite às outras noites e dias de sua vida e tivesse de dizer quantos dias e noites na sua vida havia vivido melhor, e mais docemente que naquela noite, creio que não somente qualquer indivíduo, mas até um grande rei acharia fácil escolher a esse respeito, lamentando todos os outros dias e noites. Assim, se a morte é isso, eu por mim a considero um presente, porquanto, desse modo, todo o tempo se resume em uma única noite. Se, ao contrário, a morte é como uma passagem deste para outro lugar, e, se é verdade o que se diz, que lá se encontram todos os mortos, qual o bem que poderia existir, ó juízes, maior do que este? Porque, se chegarmos ao Hades, libertando-nos destes que se vangloriam de serem juízes, havemos de encontrar os verdadeiros juízes, os quais nos diriam que fazem justiça Colá, Minos erradamente, Eco e Triptolemo, e tantos outros deuses e semideuses que foram justos na vida. Seria então essa viagem uma viagem de se fazer pouco caso. Que preço não serias capazes de pagar, para conversar com Orfeu, Museu, Hesíodo e Homero? Quero morrer muitas vezes, se isso é verdade. Pois para mim,
Especialmente, a conversação acolá seria maravilhosa, quando eu encontrasse Palamedes e Ajax Telamônio e qualquer um dos antigos mortos por injusto julgamento. E não seria sem deleite, me parece, confrontar com os seus os meus casos, e, o que é melhor, passar o tempo examinando e confrontando os de lá com os de cá, os últimos dos quais têm a pretensão de conhecer a sabedoria dos outros, e acreditam ser sábios e não são. A que preço, ó juízes, não se consentiria em examinar aquele que guiou o grande exército a Troia, Ulisses, Sísifo, ou enfim dos outros? Isso constituiria inefável felicidade. Com certeza aqueles de lá mandam a morte por isso, porque, além do mais, são mais felizes do que os de cá, mesmo porque são imortais, se é que o que dizem é verdade. Mas, também vós, ó juízes, deveis ter boa esperança em relação à morte, e considerar esta única verdade, que não é possível haver algum mal para um homem de bem, nem durante sua vida, nem depois de morto, que os deuses não se desinteressaram do que a ele concerne, e que, por isso mesmo, o que hoje aconteceu, no que a mim concerne, não é devido ao acaso mas é a prova de que para mim era melhor morrer agora e ser libertado das coisas deste mundo. Eis também a razão por que divina voz não me dissuadiu, e porque, de minha parte, não estou zangado com aqueles cujos votos me condenaram, nem contra meus acusadores. Não foi com este pensamento, entretanto, que eles votaram contra mim, que me acusaram, pois acreditavam causar-me um mal. Por isto é justo que sejam censurados. Mas tudo o que lhes peço é o seguinte: quando os meus filhinhos ficarem adultos, puni-os, ó cidadãos, atormentai-os do mesmo modo que eu vos atormentei, quando vos parecer que eles cuidam mais das riquezas ou de outras coisas que da virtude. E, se acreditarem ser qualquer coisa não sendo nada, reprovai-os, como eu a vós, não vos preocupeis com aquilo que não lhes é devido. E, se fizerdes isso, terei de vós o que é justo, eu e os meus filhos. Mas, já é hora de irmos, eu para a morte e vós para viverdes. Mas, quem vá para melhor sorte, isso é segredo, exceto para Deus. Tradução de Maria Lacerda de Moura. Capítulo 16. Psicologia e Evangelho. Ao nos dirigirmos aos queridos irmãos desta fraternidade dos discípulos de Jesus, sentimos como está próxima de nós pelo coração, pelos procedimentos, pelas metas. É uma grande alegria estar aqui e poder trocar ideias sobre nossas experiências porque, mesmo uma palestra como esta que nos foi ditada por Ramatiz há muitos anos, em 1971, é hoje também um produto de uma vivência grupal da comunidade Lar Nicanor orientada pela Fraternidade do Triângulo, da Rosa e da Cruz. Vamos ver hoje os ensinamentos que nos foram trazidos naquela época, na medida de nossas possibilidades de retransmitir, pois acreditamos que a parte mais rica do ensinamento não passa no crivo de nossa sensibilidade ainda embotada. Fica no cosmo, à espera de que possamos crescer a captar. Mas faremos todo o possível para mostrar o pouco que pudemos fazer com o muito que recebemos. Tanto hoje na palestra como após, em outro horário, examinaremos o que vem sendo realizado pela comunidade para colocar em prática os ensinamentos de amor tão profundos que nos foram trazidos em confiança e em generosidade, por Ramatiz. Sentimos sempre o desejo de desculpar-nos por antecipação, diante de nossos maiores, do que não foi possível captar e transmitir, mas fica por conta de um exercício de humildade fazer o que é possível, confiando-nos às mãos generosas daqueles que orientam. O tema de hoje intitula-se Psicologia e Evangelho e representa duas vertentes do conhecimento humano que, à primeira vista, parecem incompatíveis. Entretanto, se aprofundarmos cada uma delas, veremos que ambas têm as mesmas propostas, vistas sob ângulos diferentes. Essas propostas são a necessidade de intercâmbio entre os seres humanos e a de autossuperação de cada um deles ou de cada um consigo mesmo. Indo às raízes do problema,
Ramatiz coloca diante de nossos olhos espirituais o desafio, psicologia e evangelho, e uma grande luz se acende neste momento para nos fazer sentir a beleza e a grandiosidade sem palavras dessa proposta, do desafio que vamos fazer com a psicologia e com o evangelho neste final de tempos em que a humanidade precisa sintetizar tudo o que recebeu do plano superior, dar contas daquilo que fez com o que lhe foi proporcionado generosamente. Intercâmbio e autossuperação. Através de que forças, de que meios nós, que nos sentimos frágeis, podemos emitir uma resposta adequada a esse desafio? Embora sejamos pequenos e falhos, o próprio esforço de nos doarmos a uma experiência profundamente vívida acorda em nosso ser energias latentes, forças da nossa centelha divina para sentirmos que estamos sendo focalizados pela ciência da psicologia, pela busca de cientificidade na psicologia e paralelamente pela busca do amor, da luz espiritual através do Evangelho. Porém, quem ousaria dizer que esse é um entrosamento fácil? Vamos tentar analisar o tema e ver se, ao final desta conversa, ficará mais claro para nós o que a espiritualidade está nos propondo, não somente pelo intelecto, mas o que ela nos pede em termos de amor, de vida, de evangelho, de autoaperfeiçoamento. A fraternidade do triângulo, da rosa e da cruz está nos propondo envolvimento com a luz do universo e a colocação da mente simbolizada no triângulo, equilibradamente, estendendo-se na busca do entrosamento com as mentes superiores, a cruz que simboliza o Evangelho do Cristo, em seus braços vertical e horizontal, nas leis que regem o macro e o microcosmo, e finalmente a rosa do amor, última etapa, a desabrochar, a espalhar seu perfume, amor, amparo e misericórdia sobre todos nós. O que é a fraternidade do triângulo, da rosa e da cruz? A fraternidade tem o seu trabalho espiritual propriamente dito e o trabalho assistencial através do Departamento Cultural Ramatiz, DCR. O que nos importa dizer hoje é que a fraternidade segue a linha da doutrina espírita em sua maior capacidade de pureza diante dos aspectos de ciência, filosofia e religamento. Por que não religião? Porque consideramos que as religiões às vezes, quando mal interpretadas, servem mais para separar do que para unir a humanidade. Sendo assim, propusemos ao Congresso de Jornalistas Espíritas, em 1972, que fosse adotada a palavra religamento como uma palavra neutra, capaz de simbolizar o processo psíquico e espiritual dos seres humanos sem distinção de raça, cor ou credo. O Espiritismo, como ciência, precisa ampliar seu âmbito de ação e isso, às vezes, depende exclusivamente da mudança de uma palavra. A fraternidade, seguindo o Espiritismo com os aspectos ciência, filosofia e religamento, começa o seu trabalho no grupo de estudos Ramatiz, onde existem as seguintes propostas: desenvolvimento espiritual, desenvolvimento mediúnico, as técnicas mediúnicas, as filosofias espirituais, o evangelho, o mentalismo e a psicologia como metas a serem alcançadas. E em todo esse trabalho o Espiritismo está sendo colocado como ponto principal, como ponto de apoio do nosso trabalho espiritual. No esquema 1 estão os aspectos desdobrados dos 3 fundamentos em que nos apoiamos, e esses aspectos têm os seus derivados nas áreas da ciência, da psicologia e da parapsicologia, na psicoterapia e pesquisa psíquica. Na linha da filosofia, a iniciação ao Evangelho e a busca de entrosamento com o Evangelho cósmico, as leis que regem o macrocosmo e o Evangelho dos Apóstolos que nos apontam leis que devem reger o microcosmo, ou seja, o nosso ser, o nosso espírito. Na área do religamento, a mediunidade é encarada como meio de evolução do espírito porque não podemos confundir desenvolvimento mediúnico e desenvolvimento espiritual. Esquema 1. Espiritismo. Ciência, psicologia e parapsicologia, psicoterapia e pesquisa científica. Filosofia, iniciação ao Evangelho, Evangelho cósmico e Evangelho dos Apóstolos. Religamento, mediunidade e autoaprimoramento,
técnicas de meditação e intercâmbio espiritual. As duas coisas não são as mesmas, elas podem e precisam combinar-se. Mediunidade bem orientada para o Cristo, autoaprimoramento de cada um de nós como veículos da lei do amor e para auxiliar o autocontrole, a autorrenovação, técnicas de meditação e finalmente o intercâmbio espiritual. Nada disso é novidade, mas talvez é ponte para a unidade das fontes de onde surgiram as fraternidades que hoje aqui se encontram. Vemos um esquema que visa focalizar temas do Evangelho e da psicologia. Vemos o âmbito geral e o andamento da nossa cultura em termos sintéticos. Este espaço no esquema 2 divide-se em passado, presente e futuro. Naturalmente há uma área destinada ao espírito à esquerda e à matéria à direita e vemos que no passado remoto o saber era unificado. As grandes teocracias viviam pesquisando o universo em todas as suas dimensões. Passados alguns séculos, aos poucos esse conhecimento unificado do passado se diversificou, dividindo a pesquisa humana entre espírito e matéria. A ciência se declarou materialista. As religiões oficiais mantiveram seus procedimentos, porém, cada vez mais tornaram-se distanciadas essas duas fontes do saber, a espiritual e a científica, até que em determinado momento houve uma distância máxima, uma discordância total, uma desarticulação que parecia nos levar a uma eterna busca sem resultados de uma conciliação entre os interesses do espírito e os da matéria. Porém, na época em que esses ensinamentos nos foram trazidos já se esboçavam algumas consequências da pesquisa científica dos planos subatômicos do universo em que as perplexidades a que os físicos se viam arrastados deram surgimento ao princípio da incerteza, o que seria a maior heresia alguns anos atrás. A própria ciência que investigou a matéria até seus últimos limites acabou ultrapassando esses limites e passando-se para o lado dos místicos. As mesmas leis regem o universo tanto do lado espiritual como do lado material. Vemos então que os grupos iniciáticos têm hoje possibilidade de começar a falar a mesma linguagem com a ciência oficial e vice-versa. E não está muito longe no futuro o momento em que esse entendimento, essa aproximação nos faça sentir finalmente capazes de pensar com acerto sobre o desafio da dualidade do ser humano. Como posso ser ao mesmo tempo espírito e matéria? Como conciliar ambos esses aspectos do meu próprio ser? Como conciliar esses aspectos no universo inteiro? Como sentir a lei do amor como unificada, orgânica, universal? No que nos cabe, nas relações entre a psicologia e o Evangelho, está muito claro que a psicologia nasceu com os pés no chão, que não abria campo para nada que fosse espiritual, completamente mergulhada no mecanicismo e no materialismo. Mas a própria situação que o seu objeto de estudos oferecia, o ser humano, obrigou os psicólogos, desde o início, a fazerem algumas concessões, por exemplo, admitir a existência do inconsciente atuando tão mais poderosamente quanto a nossa ignorância em relação a ele. Freud afrontou a sociedade científica daquela época afirmando que o seu trabalho se baseava na dinâmica do inconsciente e que esse inconsciente precisava ser levado em consideração a cada momento da nossa vida consciente. A psicologia começou a sair um pouco do simples terra-terra da matéria. Levantando os véus de ísis do autoconhecimento humano, ela ergueu um panorama extraordinariamente rico e poderoso, desafiando o conhecimento de todos os cientistas e pesquisadores da época, criando uma série de antagonismos porque abalaram os preconceitos da sociedade vigente. Simultaneamente surgiu a grande avalanche de amor espiritual que na segunda metade do século passado evidenciou-se com o espiritismo. As mesas girantes e falantes, todo um mundo de percepções em materializações, em efeitos extraordinários da mente humana que até então eram desconhecidos. Mas, acima de tudo, no mundo triste e conturbado por guerras, fome e miséria,
A mensagem do Cristo reavivou-se diante da humanidade e abriu-se para todos nós uma nova era em que aqueles que seguissem o Evangelho já não se sentiriam tão isolados porque a humanidade fora despertada em massa pelos Espíritos do Senhor que vieram cumprir sua promessa de que o Consolador viria no final dos tempos. E aqui estamos nós como ovelhas desse pastor, tranquilos no sentido de saber que não estamos sós. Mas para o entrosamento entre a ciência psicológica e o Evangelho, como poderemos raciocinar de maneira clara? Subindo os 7 degraus da escada de Jacó, os seres encarnados estão ainda incapazes de galgar todos esses degraus. Já temos a certeza de que o universo é constituído de 7 planos vibratórios, 7 formas de condensação da energia universal do amor. Essa descrição sintética do universo visa mostrar que a nossa consciência espiritual está destinada a conscientizar cada um desses degraus com a firmeza possível a cada momento para que a nossa percepção se amplie e tenhamos consciência clara não só da nossa posição física como, especialmente, da nossa posição mental. Até o 3º degrau movimentam-se os seres humanos em seus primeiros passos na escala evolutiva. Temos portanto que controlar a vida na matéria, as nossas emoções, diante desta vida que estamos desenvolvendo em nós e também a mente para que ela seja capaz de ser o vigia que nos mostra se estamos realmente seguindo a diretriz, o caminho dessa ascensão espiritual ou se estamos estacionados ou de alguma forma desajustados, saindo do equilíbrio que nos permita essa subida de forma verdadeira e profunda. E como fazer essa investigação? Já sabemos que se o universo nos oferece esses degraus, o nosso processo psíquico espiritual está favorecido pelas leis do macrocosmo, mas temos que analogamente fazer com que essas leis possam valer e preponderar em nosso microcosmo, em nosso ser. Não bastaria o universo estar aí, material e espiritualmente, à nossa disposição. É preciso que tenhamos a força de nos equilibrar dentro desses degraus de ascensão. Daí podemos raciocinar que a psicologia veio estabelecer uma ligação importantíssima. Quando reencarnamos existe o fenômeno do abafamento da memória extracerebral. E em nossa mente de vigília não resta geralmente nenhum elo, nenhuma lembrança sobre aquilo que vivemos em vidas anteriores. Mas, por estranho que pareça, Freud foi quem começou a nos ajudar nesse aspecto, afirmando que o subconsciente, isto é, as memórias da vida que o indivíduo está vivendo mas que estavam no inconsciente fossem chamadas à sua consciência de vigília e com esse recurso, com essa técnica ele conseguiu curar paralisias, estados fóbicos terríveis, uma série de problemas até então incuráveis. Aquelas energias distorcidas, doentias, negativas, que trabalhavam no inconsciente tornando também a pessoa inteira doente foi despertada, trazida à consciência e sua força, seu impulso canalizado para fora, naquilo que ele chamou de catarse, quando alguém se libera de uma energia negativa que perturba seu equilíbrio espiritual ou psíquico. A espiritualidade nos deixa grande parte da responsabilidade das descobertas naquilo que Allan Kardec chamou de revelação humana, que é a parte que nos compete fazer. Mas ela se desdobra também em nos trazer o acréscimo de misericórdia. Começamos pois a vislumbrar o que seria para cada um de nós o superconsciente, o terceiro elo que faltava para que pudéssemos realmente nos conhecer em termos de potencialidades futuras e em termos de capacidades latentes. Surgiram então os grandes médiuns, os grandes videntes e os grandes fenômenos que mostraram que a mente humana, em seu superconsciente, era um repositório de todo um conteúdo extraordinariamente grandioso, criativo e regulador. O Evangelho acrescentou para nós o vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Assim nos disse Jesus, despertando em nós aquela memória adormecida de um anseio de vida superior que deixava a todos em torno dele num estado de transe e de alegria espiritual. Vemos alguns aspectos da psicologia ajudando a espiritualidade na Terra, mostrando a nossa força do subconsciente a partir do entrosamento com o Evangelho não mais um simples resultado da psicologia humana racional,
já agora articulada com o espiritual, o superconsciente. Abismos do passado e abismos do futuro a serem investigados por nós. Um grande desafio. Mas esses grandes desafios produzem em nós desequilíbrios, dificuldades, inabilidades naturais ao nosso nível de evolução. Vemos então que na balança dos valores da vida física costumamos colocar a maior parte do nosso tempo e das nossas energias e que o prato da balança com os valores espirituais de modo geral permanece vazio. Mas, mesmo esses valores estabelecidos, mesmo essa existência física, para nós ainda é um grande desafio porque psicologicamente estamos condicionados aos procedimentos da maioria da humanidade. Somos levados pelo nosso instinto, que é a força da nossa área física. Nós somos seres instintivos também. Essa instintividade nos leva a usar os valores que todos usam, a nos juntar. Enfim, o nosso espírito gregário não nos ajuda a pesquisar o lado espiritual da vida. Pelo contrário, nos prende à vida presente, em especial aos valores estabelecidos, aos valores aceitos por todos junto aos quais nos acomodamos. Então é como se o prato da balança física, que pesa mais porque é onde nós vivemos e gastamos maior quantidade de energia, se equilibrasse com artifícios. Vejamos bem, se não existe peso na área do espírito não pode haver equilíbrio. Mas nós nos apegamos aos valores estabelecidos pela vida material e nos iludimos, pensando que se estamos com a maioria estamos certos. A humanidade é assim. É isso que costumamos alegar para não contradizer, para não contestar a nossa exagerada permanência nos valores da existência física, a qual damos 24 horas de atenção por dia. O que acontece então? Quando vemos que aqueles valores estabelecidos, que serviam de segurança para o prato da balança, de repente se tornam desintegrados dentro de nós, por alguma crise, alguma dificuldade, houve uma fonte maior de renovação interna e esses valores já não são mais tão importantes para nós. O que acontece então? Sem o artifício da base dos valores estabelecidos, a balança se desequilibra totalmente com o peso do prato da existência física e nós acordamos, descobrimos que estamos de alguma forma desequilibrados e que precisamos encher o prato da balança referente aos valores espirituais e começamos a pesquisar, a trabalhar, a ajudar os outros, a mudar os nossos padrões e aí corremos outro grande risco, o de nos darmos por satisfeitos com os valores estabelecidos na área espiritualista e nos transformarmos em autênticos robôs desses ensinamentos sem nos questionarmos interiormente se estamos ou não equilibrando esse prato da balança da evolução em termos verdadeiros ou como um novo artifício. Aceitamos os valores estabelecidos, que são também, em agremiações relacionadas com o espiritismo, aceitos como valores reais. Surge então a necessidade de também sairmos contestando atitudes, comportamentos, modos de expressar, de viver e de atuar e de que sejam mecanizados, desprovidos do sentimento que precisamos colocar em tudo que fazemos e percebendo esses sentimentos é que podemos mudar de alguma forma para o melhor. Como isso poderia ser feito, parece-nos uma charada. Se passamos para um outro prato da balança também não estamos certos. O que estaria faltando? No círculo do esquema 6 está representada a esfera da consciência humana. O campo de energias que revela a existência do nosso ser global está dividido por uma reta horizontal que representa o abafamento da memória extracerebral, memória do passado remoto. Vemos que há um triângulo invertido simbolizando a área em que a psicanálise, a psicoterapia de modo geral é realizada. Esse triângulo penetra a área do subconsciente e ultrapassa o consciente dos lados. A parte superior trabalha com energias que estão designadas aqui como setor da análise, representado no triângulo invertido e com as energias do subconsciente que são em maior quantidade do que as do consciente. Vemos também que surgem muitas vezes nesta área da análise fenômenos, ideias,
descrições de sentimentos relativos a encarnações anteriores e tanto dentro do setor da análise como fora dele existem fenômenos que não são explicáveis pela psicologia mas que já são pesquisados de uma maneira satisfatória pela parapsicologia científica. Vamos percebendo que existe uma convergência de tudo que diz respeito ao espiritualismo, por exemplo, as vidas passadas, no setor não explicando onde surgem também as consequências das ligações kármicas com entidades sofredoras e que dentro de uma análise psicológica seria impossível abordar porque esses fenômenos